uma expulsão discutível sim, mas com um gol legal. E o Brasil, de novo, não jogou bem, o que não é uma novidade, mas era um jogo mais difícil do que todos os jogos que o Brasil tinha feito até aqui. E acho que olhando para esse contexto, não dá para dizer. Eu acho que os gritos de time sem vergonha, tá, pela postura dos jogadores, também não se justifica. Salve, salve, galera. Galera, vamos embora com mais um vidinho, né? Seleção brasileira faz vergonha novamente e perde para a Argentina de 1-0 com gol de Otamendi de escanteio, né? Seleção brasileira nunca tinha perdido o jogo pelas eliminatórias jogando no Brasil, né? E acaba perdendo. Então o Diniz, nesse curto espaço aí de tempo aí, né, ele conseguiu atingir uma marca que nenhum técnico na história da seleção brasileira conseguiu, né? Há 21 anos não perdia para o Uruguai. Há 22 anos não perdia para o Uruguai. Desde 2001 perdeu. Nunca tinha perdido para a Colômbia. O Diniz conseguiu perder. Nunca tinha perdido jogando em casa pelas eliminatórias. Conseguiu perder. Nunca tinha conseguido perder 3 jogos consecutivos pelas eliminatórias. Diniz conseguiu perder. Então, Diniz, esse espaço curto de tempo de Diniz na seleção foi uma tragédia atrás de tragédia, né? E agora podemos cravar que a seleção brasileira está em crise. Crise na CBF, crise na seleção brasileira. Quem poderá nos salvar? Quem? Ancelotti? Ancelotti possivelmente renova com o Real Madrid. Eu quero saber a tua opinião aí, quem você iria trazer, né, caso o Ancelotti não venha. Manteria o Diniz ou não? Mas deixa tua opinião aí, teu like e vambora com mais um vídeo. Não jogou. Jogar. Não jogou. Né? Desempenhar. Não jogou. Muito pouco. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois é. Bom, eu acho que tá todo mundo de cabeça quente, nervoso, irritado com uma derrota para a Argentina no Maracanã. É normal que o torcedor esteja assim, incomodado. Agora, eu olho para esse jogo de uma maneira muito específica, muito particular. Primeiro, eu não consigo dissociar o que foi, principalmente a primeira meia hora de jogo, do que aconteceu antes. O Brasil perdeu 2 vezes hoje, a gente vai falar da primeira derrota, que para mim é muito mais significativa, que foi a derrota antes do apito inicial, mas dessa a gente fala daqui a pouco, e teve a derrota em campo. A derrota em campo, eu acho que assim, ela acaba valendo muito pelo resultado. Por quê? Eu estou dizendo isso. Porque, primeiro, a primeira meia hora de futebol não existiu. Foi completamente relacionada ao que houve antes do jogo começar. A partir dali, é o Brasil quem começa a ameaçar jogar, é o Brasil quem se aproxima mais do gol. Acho que a Argentina, que é a campeã do mundo, e é bom lembrar, a Argentina é a seleção campeã do mundo, ela não fez absolutamente nada hoje. Ela não produziu absolutamente nada, o Messi não jogou, e aí, numa bola parada, num escanteio, ela fez 1-0. Então, acho que o resultado tem a ver muito mais com isso do que com qualquer superioridade da seleção argentina dentro de campo. O Brasil, ele estava melhorando, inclusive, no segundo tempo, na hora que toma o gol. O Brasil era melhor do que a Argentina na hora que toma o gol. E depois vem uma expulsão, para mim, completamente discutível do Joelinton, no momento em que você tem ali mais uns 15, 20 minutos de jogo, as alterações. Logo depois das alterações, uma expulsão do Joelinton que, para mim, não fez sentido nenhum. A partir do momento que o Depou simula aquele toque no rosto que não houve, ninguém encostou no rosto dele, acho que era caso do VAR chamar. Eu estou dizendo tudo isso, né? Já vai começar a passar pano, aqueles papos de rede social que eu sinceramente não aguento muito mais, mas eu só estou olhando para o jogo, eu estou olhando para o que houve nos 90 minutos de partida e acho que a Argentina, campeã do mundo, não fez nada para merecer vencer essa partida, venceu justamente com um gol legal, uma expulsão discutível sim, mas com um gol legal, e o Brasil de novo não jogou bem, o que não é uma novidade, mas era um jogo mais difícil do que todos os jogos que o Brasil tinha feito até aqui. E acho que olhando para esse contexto, não dá para dizer. Eu acho que os gritos de time sem vergonha, tá, pela postura dos jogadores, também não se justifica. Enfim, eu acho que tudo que a gente vai ouvir provavelmente nos próximos dias tal, tem muito mais a ver com o resultado exatamente do que com o que foi o jogo de hoje especificamente em si. E pegando carona no jogo e no termo usado pelo Jean, eu acho que a Argentina não fez nada para merecer vencer, mas o Brasil fez muito pouco. Exato, por isso que era para empate. Aquém, eu acho que era muito aquém do que 0-0. poderia para vencer também o jogo. Porque assim, criou, tal, chegou, mas aleatoriamente, né? De maneira bagunçada ali, no vamos que vamos. Boa noite a todos. É claro que é um exagero dizer que a Argentina não persegue mais nada. Já é campeã do mundo.
Não é bem isso, ainda mais um jogo contra o Brasil. E a gente viu tudo o que aconteceu antes, durante o jogo e talvez esteja acontecendo agora, depois. Mas é um time que já alcançou. Então ele entra em campo numa outra vibe, completamente diferente. É uma equipe muito próxima à que foi campeã do mundo e o Brasil completamente diferente. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom, pode ser ruim, porque aí entra a maneira. De que maneira o Diniz assumiu a seleção e tentou implantar o jogo dele. Acho que fazia todo sentido escolher o Diniz para treinador da seleção. Todo sentido, não tem nada estranho. O cara que tem uma ideia diferente, de recuperar o jogo para o jogador, que é a essência do jogo dele. Mas o Diniz tinha 3 maneiras de fazer isso na seleção. Uma era não ser o Diniz. Não faz sentido. Ele foi escolhido porque ele tem uma ideia. A outra radical era fazer o que ele está fazendo, ignorar qualquer transição e mandar ver nas diferenças. 4 atacantes, o jeito que ele joga no Fluminense. E ele faz isso um jogo, faz o terceiro, não dá certo, faz o segundo, não dá certo. No terceiro, estava óbvio que não ia dar certo. Por quê? Até a Argentina mudou. Se você for aos jogos da Argentina nas eliminatórias, em nenhum momento entrou com 4 jogadores no meio de campo. E se o Messi, você me disser que é de meio de campo, entrou com 5. Então, em nenhum momento, ele teve o quarteto. Ele teve o trio, o Enzo Fernandes, o Depou e o McAllister, em todos os jogos, entrava sempre um terceiro atacante. Hoje, Lo Celso. Contra o Brasil, Lo Celso, peraí, apanhamos do Uruguai, em casa, doeu, campeão mundial, carimbou com uma rivalidade gigantesca, um treinador argentino veio aqui, bateu na gente. Agora vamos enfrentar o Brasil no Maracanã. Antes de virar uma crise, calma, saiu com a vitória. Não, mas Brasil... você acha que jogou mais por isso, Calçade? Essa é a minha discussão não, só. A mudança hoje foi nitidamente porque era o Brasil. Exato, que eu acho compreensível. E porque tinha tomado um pau em casa. E o Brasil não tem a capacidade. Olha, é a Argentina, porra. Calma, campeã do mundo. Né? Você não pode fechar os olhos e falar assim, aqui é tudo novo, é tudo diferente, e eu vou não, e o mundo vai se adaptar ao meu jeito de treinar. O mundo não é só mais um jogo. O mundo vai se adaptar. Meu time, o adversário, todo mundo Exatamente. Vai. Inclusive, o meu time, que não está adaptado a isso, que é bem diferente do que eles jogam. Então, existe o quê? A terceira forma. Falei da primeira, que era não ser o Diniz. Esta, que era ser o Diniz, sem pensar no tempo. E a terceira era, vamos fazer isso com calma, paulatinamente, alcançar esta forma de jogar de uma maneira mais segura. E o Diniz ignorou isso. Inclusive, falou na coletiva, não concorda, que entrar com 2 jogadores no meio de campo apenas. Não, porque o Rafinha volta, claro que volta, o Brasil volta, mas a gente está falando de constituir outro jogo. E esse jogo não foi constituído. Poderia ter feito um gol com o Martinelli, poderia ter feito um gol uma bola em cima da linha. Que o Romero tirou. Claro. Só que no final, pela terceira vez, a vitória é do adversário. E aí, tomou gol de cabeça. Mas é diferente só, mas isso já só é isso. A Colômbia jogou mais que o Brasil e mereceu vencer o Brasil. Bem, mas isso começa... jogou de melhor. Mas eu não disse que o Brasil jogou mais em nenhum momento aqui. Que jogou mais que os adversários. Nesse momento, a gente tem uma crise para lidar com ela. É isso. Então, o Brasil precisa se transformar, trazer uma nova geração da maneira mais radical, só que tem uma crise para resolver. Ficou muito mais difícil. E, Léo, essa é a primeira derrota do Brasil em história das eliminatórias, antes de eu dar o boa noite ao Léo, eu preciso liberar o Pedro Ivo Almeida, que está lá no Maracanã. Para trabalhar mais. Para trabalhar mais, justamente. Então, o Pedro vai fazer uma participação aqui no Linha, ao vivo, vai falar para a gente sobre os desdobramentos de segurança, né? Sobre tudo o que aconteceu, a confusão lamentável que atrasou o início da partida. O Pedro é um cara muito bem informado e trabalhou com informações durante todo o jogo, trocando ideias com o pessoal aqui da produção do Linha de Passe e trazendo as informações. Então, agora, ao vivo, para o fã de esportes, que é o que interessa, você chega diretamente aí do Maracanã falando sobre as confusões que atrasaram o início da partida em 30 minutos. Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andrade, um abraço para você, obrigado. Estamos aqui trabalhando, mas você também. Primeiramente, preciso ser muito sincero com vocês, eu vou acrescentar muito pouco ao bom debate que eu já estou ouvindo aqui sobre o jogo, mas temos o Léo, temos Calçade, Jean e Birne, porque, infelizmente, por conta daquela confusão que acabou atrasando
no momento da bola rolar, perdi boa parte do início do jogo, perdi também boa parte do segundo tempo depois do gol, mas até para a gente chegar aqui do Maracanã com as informações por linha de passe sobre esse jogo de empurra, porque muito se fala por que aconteceu a confusão, por que o estádio não estava dividido, de quem é a culpa, para quem fica essa responsabilidade, porque o mais importante é, teve jogo, a bola rolou, mas teve gente ensanguentada, teve criança no meio da confusão, teve senhora no meio da confusão, teve senhor passando de cadeira de roda, teve gente detida, muita confusão no Maracanã. Não foi só essa bola rolando, não. Então, tão logo, acaba até para tentar destrinchar aqui um pouco para vocês, pedindo uma passagem rápida, vou tentar me alongar um pouco, que é um jogo de empurra, tem um pano de fundo aí, tem um xadrez político, tem um empurra para lá, empurra para cá também, envolvendo PM, CBF, que acontece que tão logo acontece a confusão, a gente vai em busca de informações para tentar entender, ora, por que a torcida argentina não estava separada da torcida brasileira ali no setor atrás do gol que fica à direita das cabines, do eixo de transmissão da cabine, né, da câmera que faz a transmissão da partida. E a primeira informação que nos chega, até por pessoas da CBF, é, ora, a gente não tem nada a ver com isso. Quem decide sobre a segurança aqui no Maracanã é a segurança pública, é com a PM. Então a gente vai até a PM vira e fala, não é bem assim. Quem decide sobre divisão ou não de arquibancadas, num jogo organizado tão em cima da hora, é importante ficar com essa informação de organizado em cima da hora, porque eu volto com ela lá na frente, são os organizadores. Quem são os organizadores? CBF e a gestão do estádio do Maracanã. A gente vai ouvir o estádio do Maracanã, o Maracanã vira e fala, não. Quem vende ingresso não sou eu, quem vende ingresso é a CBF, através de uma plataforma de site de ingresso dela. Então essa responsabilidade é do Maracanã. Fica esse jogo de empurra daqui, jogo de empurra de lá, e a primeira informação que acaba chegando também é que o jogo era classificado por PM, CBF e Maracanã como um jogo de baixo risco. Como um jogo de baixo risco, se na quinta-feira passada, no dia 16 de novembro, a gente teve uma reunião de organização de jogo, lavrada em ata, que o jogo era considerado bandeira vermelha, ou seja, alto risco para a segurança. Uma ata de uma reunião que participou gestão do Maracanã, Federação de Futebol do Rio de Janeiro, agentes públicos, Defensoria Pública, Ministério Público, Conlurb, Secretaria de Ordem Pública, Prefeitura, Governo, muita gente, autarquias, muita gente de poder público que controla a operação no entorno do Maracanã. Então, todas essas entidades, todas essas autarquias, todos esses poderes públicos falaram, o jogo é de alto risco. Essa reunião existe porque a FERJ organiza os jogos do Maracanã, porque ela é a federação local, em parceria. Quando foi apresentar a ata dessa reunião da CBF para a CBF, que já tinha começado a vender ingressos sem diferenciar setores, virou e falou, não quero, desconsiderou essa ata. Então, no dia 17, na sexta-feira, a federação, num movimento político, é bom informar, a Federação do Rio num movimento político, porque hoje Edinaldo Rodrigues e Rubens Lopes, que é presidente da Federação do Rio, e um dos vice-presidentes, ou vice-presidente mais velho da CBF, não falam a mesma língua. Então, o Rubinho, um movimento inteligente, até podemos dizer político, fez constar para todas aquelas autarquias, todos aqueles órgãos competentes, inclusive para o Maracanã, para a PM, para o Ministério Público, que, olha, praticamente estou lavando as mãos. Qualquer questionamento agora é com a CBF. Então a responsabilidade volta para a mão da CBF. A CBF fica se vê um pouco atada, porque surge esse documento. A PM, em nota, diz: a organização, a responsabilidade de vender ingressos conjunto, todo mundo misturado, é da CBF. A CBF ainda não disse nada. Vamos frisar, o presidente Edinaldo Rodrigues não se manifestou. E o Maracanã, em conversa com a gente, conversa com a reportagem, pessoas do Maracanã já viraram e falaram: a gente não pode fazer nada. Quem vende ingresso é a CBF. Então, para explicar que essa confusão, esse jogo de empurra, essa ausência de responsabilidade momentânea, tem muito a ver com essa confusão. Por que eu falei ali do jogo organizado em cima da hora? Esse jogo está marcado há muito tempo no Maracanã, só que os ingressos só começaram a ser vendidos na semana passada. E um jogo desse tamanho, como é um clássico Flamengo e Vasco, um Fla-Flu, ou uma final de Libertadores, ele precisa ter os ingressos comercializados com muita antecedência, porque a polícia começa a monitorar a carga de ingresso, a busca por ingresso, operação, de onde vem torcida, se vem gente de Buenos Aires, como é na final da Libertadores, se não vem, se ela prepara a operação, se ela separa setor, se ela bota alguma caminhada conjunta. Então, isso não pode ser feito porque o ingresso foi vendido na semana passada. Então, a gente tem um caldeirão, estou colocando todas essas informações, Paulo, para jogar para a mesa, até para vocês debaterem, para a gente entender como é que essa falta de organização, essa falta de planejamento, essa falta de levar em consideração uma ata que estava por escrito, dizendo que o jogo era de bandeira vermelha, ignorar essa ata, como é que a gente chegou nesse ápice aqui hoje, que foi a confusão. Então, devolvo para vocês com as informações daqui. Era sabido desde quinta-feira que o jogo era de alto risco. Essa ata foi ignorada. A CBF, como organizadora, não solicitou a PM que fosse dividido, porque os ingressos já estavam sendo vendidos. E também, a partir do momento que você não tem essa divisão de setores, você não tem lugares perdidos. Você vende mais ingressos. Então, deixo vocês com essas informações, esse jogo de empurra, as pessoas que não assumem a responsabilidade pela briga, para que a gente debata aí.
Muito obrigado, Pedro. Valeu pela participação. O Pedro trazendo todo o panorama do que aconteceu. Que jogo de empurra, hein? Que coisa. Assim, mas na prática, terrível mesmo é você imaginar que está tudo bem colocar um Brasil e Argentina com os torcedores ali lado a lado e beleza, e vai funcionar. E torcida de seleção é outra coisa. Sendo que aconteceu o que aconteceu recentemente entre brasileiros e argentinos numa final de Libertadores no mesmo estádio. No estádio não, na cidade, né? Enfim. Pois é, gente. Bom, boa noite a todos, boa noite, fã de esportes. Clauson, por onde eu começo? Pelo jogo, pela confusão, tanta coisa, tá bom. Você é de casa. Vamos voltar para a confusão daqui a pouco, então, só para não perder o fio da meada do jogo. O Birner estava me passando a bola sobre o ineditismo. Por favor. Então, tem jogos que entram para a história. Em 93, o Brasil perde para a Bolívia, né, lá em La Paz, e é a primeira derrota na história das eliminatórias. No finalzinho. Então, hoje, 30 anos depois, né, temos a primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Então, a Argentina, entre outras coisas, tem conseguido nos últimos anos, né, a Copa América, a Copa do Mundo, é a primeira seleção a vencer um jogo de eliminatórias no Brasil. Antes disso, tinha vencido aquele amistoso de 98 pré-Copa, também por 1-0. Ou seja, são 3 vitórias de 1-0 da Argentina no Maracanã. O Brasil, há 3 jogos no Maracanã, não faz um gol na Argentina. Eu tô com a sensação absoluta de ano perdido para a seleção brasileira. Perdido. Eu entendo as ponderações sobre o jogo, acho que a derrota é um placar pesado para o que foi o jogo, pelo pouco que produziu a Argentina. Concordo com o Jean sobre a injustiça da expulsão. Embora naquele momento 11 contra 11 eu não visse grande produção ofensiva no Brasil para acreditar piamente que o empate fosse sair de qualquer jeito. Então, é isso aí, galera. Mais uma vergonha aí que a seleção brasileira de Fernando Diniz passa, né? Eu trouxe algumas estatísticas aqui, né? Que eu peguei aqui na internet. O Brasil não perdia para o Uruguai desde 2001. Há 22 anos atrás. Perdeu. Nunca tinha perdido na história para a Colômbia nas eliminatórias. Perdeu com o Diniz. Nunca tinha perdido em casa jogando eliminatórias para ninguém. Perdeu com o Diniz. O Brasil nunca tinha perdido 3 jogos seguidos nas eliminatórias. Nunca tinha perdido 2, né? Perdeu. Nunca tinha perdido 3. Perdeu. Parece que o Diniz, ele é o cara que gosta de seguir recorde mais pro lado negativo, né? Sabemos que o estilo do Diniz é um estilo que, quando ganha, geralmente ganha jogando bem. Só que também é um estilo que demanda tempo, demanda trabalho e tempo para poder implementar, né? E sabemos que quando isso vai para uma seleção brasileira, dificilmente isso vai dar certo, porque seleção brasileira, geralmente seleção não tem tempo para poder treinar, né? Geralmente ele treina 2, 3 dias ali e já tem jogo. Então é aquilo, o Diniz não vai se dar bem na seleção brasileira. A passagem dele foi trágica na seleção. O próximo jogo, esse, pode ser, né, o último jogo oficial de Diniz pela seleção brasileira. Por quê? Porque o próximo jogo oficial da seleção brasileira só vai ocorrer em setembro de 2024. Só daqui a 10 meses, né? Então daqui a 10 meses, em setembro de 2024, o Brasil volta a jogar um jogo oficial, né? Lembrando que no primeiro trimestre, né, do ano que vem, 2024, né, o Brasil volta a entrar em campo, mas é amistoso contra a Inglaterra e a Espanha, se não me engano. É contra a Inglaterra e uma seleção, se não me engano, é a Espanha. Então aquilo, é difícil. E o Brasil sim foi prejudicado. Obviamente o Brasil não vinha jogando bem. O Brasil não jogou bem, a Argentina jogou pior ainda. A Argentina não jogou bem, não criou chances claras de fazer o gol. Messi desapareceu o jogo inteiro, o Messi ficou desaparecido. Em uma bola de escanteio, né, conseguiu fazer o gol com o Otamendi, né. E outro ponto também é que a expulsão do Joelito foi uma expulsão muito injusta. Eu peguei uma imagem aqui de outro ângulo dessa jogada aqui, que eu vou trazer para vocês aí bem rapidinho, né. Não é possível. Deixa eu tirar o áudio aqui rapidinho. Vambora aí. Olha só. Olha, observa só. A mão nem pegou na cara. Obviamente que ele tentou se desvencilhar, né? O Joeliton. Na hora de ver, a mão nem acertou na cara. Passou em frente. E ele
como que é um jogador malandro. Já deitou no chão, botando a mão na cara, e isso acabou insinuando pro juiz que ele acertar a mão na cara dele e acabou sendo expulsão direta, né? O VAR nem chamou, entendeu? E é aquilo, né? Desculpa, é aquilo. E o VAR nem chamou e acabou sendo a expulsão. E depois disso, a Argentina começou a ter bola, começou a trocar a posse de bola, começou a ter facilidade, né? E é aquilo. Venceu o jogo por 1-0 e caiu mais uma escrita da seleção brasileira, né? Emendar 3 jogos consecutivos. E antes do jogo contra a Colômbia, né? Um jornal lá da Colômbia, né? Disse que essa é a pior seleção da história do Brasil, né? É a pior era da seleção brasileira. E os caras tinham razão. É a pior geração dos últimos trocentos anos da seleção brasileira. Meu Deus. Estamos ferrados, né? Ancelotti possivelmente está em processo de renovação com o Real Madrid por mais 2 anos aí, né? O que será da seleção brasileira? E dessa vez podemos cravar aqui agora que a seleção brasileira está em crise. A seleção brasileira está em crise. Perder para a Argentina. Tá de sacanagem, não é possível. A Argentina não jogou nada. Sabe que é nada? A Argentina não jogou nada. Conseguiu achar uma bola ali. No momento que o brasileiro era melhor. Bola de escanteio também tem bastante impulsão, né? E acabou conseguindo. E um questionamento aí que eu volto a tocar é que, pra quem assistiu o jogo, ver a partir do minuto 26 do segundo tempo, ver a dupla de zaga da seleção brasileira sendo constituído por Nino e André. O Bremer é mais jogador que o Nino? É. Então por que ele fica no banco? Entendi agora. Não entendi que o Diniz tentou mexer no time. Mas aquilo, mais uma vergonha para a seleção brasileira e Fernando Diniz. Incrivelmente. Mas deixa a tua opinião aí também.